Olá pessoal, meu nome é Patrícia Taranto, eu sou fonoaudióloga e orientadora familiar. Nesse vídeo quero conversar com você sobre a importância de ensinar a criança a brincar. Soa um pouco estranho, porque a brincadeira sempre nos remete a algo descontraído, espontâneo da criança, próprio da criança, mas nem sempre é assim. Eu vou dar alguns exemplos. Você já deve ter percebido que meninos, em geral, gostam muito de brincadeiras de ação. Correr, jogar, lançar o carrinho, fazer com que o seu carrinho desmonte uma construção de blocos. Isso não é problema. Eu sempre explico que a natureza do menino é essa, a ação, o movimento, a força. Que bom que o é. A questão é quando esse menino continua, perpetua esse modo de brincar por mais tempo do que o que seria importante para ele. Como assim? Bom, depois dos 2 anos de idade, as crianças começam a ficar mais atentas a pequenas historinhas e a reproduzir essas historinhas. Então, elas precisam ser incentivadas também a conseguir fazer essa contação da história. Claro, não tem habilidade para contar longas histórias, para te trazer muitos elementos. Lembra daquela típica fase em que a criança chega da escola e a gente pergunta: o que você fez? O que você lanchou hoje? E a criança nunca sabe dizer, ou diz que não fez, e aí fica lá a mãe toda grilada com isso. Mas é porque a criança vai estar desenvolvendo ainda essa habilidade. Só que a gente ajuda também nesse desenvolvimento. E como que a gente ajuda? Eu já falei em outros episódios sobre os 30 minutinhos de brincadeira. Então é através dessas pílulazinhas, esse tempinho diário que a gente oferece à criança no manejo da brincadeira, em que a gente vai introduzindo uma característica um pouquinho mais madura nesse processo. Então, ele pode até desmontar o bloco, só que antes disso, esse bloco amontoado vai ser um castelo. Então, constrói-se o castelo, e porque os soldados adversários chegam lá, aquele castelo é desmontado. A bomba cai, a flecha alcança. Enfim, a gente começa a colocar umas pistas de enredo permeando essa brincadeira. Eu falei aqui dos meninos, mas às vezes acontece com as meninas também, que é muito mais característico no menino por conta dessa natureza do homem e porque eles demoram um pouquinho mais a amadurecer, justamente por essa característica. Então, assim, não é que o menino seja imaturo, não é que o menino seja lento no desenvolvimento, é que ele é diferente da natureza da menina. Então a gente tem que estar atento, porque se essa criança não vai amadurecendo, não vai vencendo esses passos, isso pode atrapalhar a organização da linguagem e a aquisição de vocabulário também. Por que, Patrícia? O que isso tem a ver? É porque quando a gente consegue recontar a história, quando a gente consegue estar atento a uma história, captar elementos dela e reproduzir numa brincadeira, isso é um dado constitutivo da linguagem. E quando a gente reconstrói essa história de forma repetida, porque o enredo das brincadeiras eles são assim, não é uma história completamente diferente da outra cada vez que a criança para brincar, elas são muito semelhantes. Então, por isso, você começa a repetir um certo vocabulário e dessa repetição vem a assimilação. E a criança incorpora essas palavrinhas novas, essa forma de falar e a forma de brincar também. O próprio processo de construir uma cena, que seja um castelo, organizar um posto de gasolina, separar os carrinhos que vão entrar ali, o que vai acontecer com esse carrinho, ele já é uma ação da linguagem. Por quê? Eu estou planejando. E nesse planejamento tem um início de tudo, tem uma duração e tem um final de tudo. Então, por isso que a gente precisa sentar com a criança e brincar com ela e, principalmente, ajudar essa criança a ir saindo dessa esfera, desse ambiente em que ela só encaixa bloquinhos, que é esperado de uma criança bem pequenininha, mas que a partir dos 2 anos de idade, a criança comece a ter um interesse um pouquinho mais além na brincadeira, porque tudo vai caminhar junto com isso. Afinal de contas, esse ato do brincar, ele é por onde a criança vai experimentar muita coisa, evidenciar as observações que ela faz no dia a dia dela, reproduzir
cenas que fazem parte desse cotidiano, ou como ela está, né, assimilando e formando seus conceitos. É dali que a gente vai pegar algumas pistas também de tudo que essa criança está captando desse ambiente que ela vive. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te orientado. Não esquece de encaminhar para alguém que possa precisar desse conteúdo. Ativa o sininho lá em cima para receber todas as notificações e não esquece de me seguir nas outras redes sociais. Até uma próxima!